Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos continuar a refatorar o nosso serviço e o nosso controller. E nesse vídeo nós vamos aprender como tratar as exceções aqui no Spring. Olhando para esse método aqui de listar, nós estamos buscando todos os registros da base. Isso é uma coisa que a gente poderia melhorar no futuro, que é adicionar a parte de paginação. Então, se vocês têm interesse em tiver a parte de paginação, por favor, deixe um comentário para a gente poder planejar essa aula também. E o segundo método que nós temos aqui é esse Find by ID, né, que é o buscar por identificador, onde nós estamos indo no repositório buscando por ID, e esse método retorna um optional de curso. Ou seja, eu vou buscar essa informação na base, se essa informação existe, a gente retorna, se não existe, retorna nulo. E aqui no nosso controller, olhando aqui para o Find by ID, o que nós estamos fazendo é mapeando essa informação para o Response Entity de OK, colocando o registro dentro do Response Entity, e se não existe, cai aqui no or else, onde a gente constrói um Response Entity que retorna aí um Not Found, né, que seria um erro 404. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é tentar melhorar isso daqui um pouco, lançando uma exceção de um curso não encontrado, caso o registro não seja encontrado na base. O porquê isso? A gente consegue simplificar mais ainda esse método aqui. Não tem nenhum problema esse método tá assim, a gente está fazendo o Response Entity na mão, fazendo o Not Found e fazendo um build, porém o Spring tem outras maneiras também que a gente pode tentar fazer isso programaticamente. Então, aqui, voltando para o nosso serviço, o que nós vamos fazer é, no lugar de retornar esse optional course, nós vamos retornar o curso diretamente. Eu quero que esse método sempre retorne alguma coisa. E se não retornar alguma coisa, é porque tem um erro, e aí, nesse caso, nós vamos lançar uma exceção de negócio aqui da nossa aplicação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, aqui, se encontrar, nós vamos retornar essa informação, se não, a gente vai lançar uma exceção. E aqui nesse caso, a gente pode utilizar aqui ó, o or else throw e lançar a exceção aqui dentro. Para lançar essa exceção, a gente não vai receber nenhuma informação e a gente vai passar a nossa própria exceção que a gente vai criar aqui. E aí, nesse caso, vai ser uma runtime exception de curso não encontrado. Só que eu não quero lançar uma runtime exception aqui no meu código. Eu quero que a minha aplicação passe a ter exceções customizadas. E para isso, a gente vai criar a nossa própria exceção. Então, voltando aqui para o nosso projeto, nós vamos criar um outro pacote aqui. Esse outro pacote eu vou chamar de exception. E aqui nós vamos criar uma exceção nova. Pode ser curso não encontrado, né, um course not found exception, porém eu sempre gosto de deixar genérico. Aqui nesse serviço, nós estamos trabalhando apenas com um curso por enquanto. Porém, se a nossa aplicação crescer um pouco mais e ter, por exemplo, as aulas depois, a gente pode reutilizar essa exceção sem ter que criar uma exceção para cada modelo que a gente tem aqui no nosso projeto. Então, eu vou chamar de Record Not Found Exception, ou seja, registro não encontrado. Então, aqui eu vou criar um Record Not Found Exception, que vai ser essa classe, e ela vai estender a runtime exception. E aqui, simplesmente, nós vamos criar o construtor. Vou até utilizar aqui o Copilot, que já está me ajudando aqui. A mensagem que eu vou passar por aqui, na verdade, eu vou colocar um long ID para mostrar qual que é o identificador que não foi encontrado. E aqui uma mensagem bem genérica, como, por exemplo, curso não encontrado com um ID. E o Copilot já me ajudou aqui também com a mensagem. Ou melhor, aqui no lugar de curso vai ser registro, porque pode ser que a gente utilize isso aqui novamente no futuro. Então, com essa exceção aqui, eu vou voltar agora para o meu serviço. E aqui no serviço, a gente vai lançar essa exceção. Vou fazer um new record not found exception. E aqui nós vamos passar o identificador. E quando essa exceção for lançada, já vai lançar com a mensagem de registro não encontrado e colocar aqui o identificador. Se você desejar, você pode até passar também
uma string com a entidade e modificar a exceção para que você possa passar exatamente qual que é o tipo de registro, se é um curso, se é uma aula ou se é alguma outra entidade. E antes da gente conseguir rodar, a gente ainda tem um problema aqui de compilação do controller e nós vamos precisar também modificar isso daqui. E aqui o que eu quero fazer é remover essa parte de mapeamento toda e deixar apenas a chamada do método para a gente conseguir simplificar o nosso método aqui sem ter esse response entity. Por enquanto eu vou deixar assim, já que a gente não tem mais esse erro de compilação. Ainda está dando aqui que eu posso limpar do repositório que a gente removeu. Então eu vou remover aqui esse repositório só para deixar sem nenhum alerta de compilação. E o que nós podemos fazer agora é executar esse projeto para a gente poder ver o resultado. Ainda tem coisa para a gente fazer, mas por enquanto vamos ver qual que vai ser o resultado. Então eu vou iniciar aqui a aplicação iniciou, tenho aqui o meu console e eu vou vir aqui no Thunder Client e eu vou buscar pelos cursos. Nesse caso, se eu buscar o curso com ID 1, está retornando alguma informação. Se eu pegar um ID número 2, deu um internal server error. Deu um erro interno 500, que isso significa que deu algum erro aqui internamente dentro da nossa aplicação. Olhando o stack trace aqui, a gente vai voltar, olhar o log. Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Olhando aqui um log, a gente fez a chamada e lançou a exceção do Record Not Found Exception, que é o registro não encontrado com o ID número 2. E porque o controller não sabe como lidar com essa exceção, no lugar de retornar aquele erro 404 que a gente tinha colocado antes, agora está retornando um erro genérico, que é o erro 500, dizendo que aconteceu algum erro no servidor, só que não dá nenhuma informação sobre esse erro. Então, o que a gente precisa fazer para poder voltar o comportamento que a gente tinha antes é tratar essa exceção dentro do controller para que o controller retorne aquele erro 404 para que o comportamento seja o mesmo de antes. Como é que a gente faz isso? Existe a maneira mais tradicional da gente poder tratar exceções, que seria o quê? Através de um try-catch. A gente pode colocar um try, pode colocar o catch, pode colocar aqui o response entity. Então, pode fazer todo o tratamento dessa lógica normalmente utilizando o código. Ou nós podemos criar uma classe especial que é chamada de Controller Advice. Ou seja, é um controller que vai recomendar, que vai dar sugestões de como tratar aquela exceção em específico. Então, para isso, o que nós vamos fazer, vou até parar aqui o servidor também, a gente vai voltar aqui no nosso controller e nós vamos criar uma classe nova. Essa classe vai ser o nosso Controller Advice. E o que eu gosto de fazer aqui também é colocar, por exemplo, um application para dizer que esse Controller Advice é de toda a aplicação. Afinal, quando a gente cria classes como essa, vai ser uma classe que vai capturar e vai recomendar o que fazer com as exceções que forem lançadas por quaisquer controllers que a gente tem aqui no nosso projeto. Com essa classe criada, nós vamos anotar essa classe com uma anotação especial que nós temos no Spring, que é justamente para os Controllers Advice. Como aqui nós temos um REST Controller, deixa eu fechar aqui novamente, nós temos um REST Controller, aqui nós vamos ter um REST Controller Advice, ou seja, é a classe que vai dizer para todos os REST Controllers o que fazer com as exceções. E aqui a gente pode colocar os métodos, e para cada método a gente pode falar qual que é o tipo de exceção que esse método vai tratar. Então, por exemplo, eu vou começar a colocar aqui uma string, porque eu quero que esse método retorne uma string com a mensagem de erro caso a exceção do Record Not Found seja lançada. Então, eu vou colocar aqui um handle, que é como a gente vai fazer a exceção, ó. O Copilot até fala para mim aqui como que eu posso completar esse código, eu vou utilizar e eu vou modificar aqui. Só que aqui o que eu gosto de fazer é colocar qual que é o tipo de exceção que eu estou lidando.
Então, eu vou colocar um Not Found Exception aqui, porque eu vou utilizar o Record Not Found. E no lugar de colocar uma exceção, que é essa exception, que é a classe mais genérica de exceção que a gente tem no Java, eu vou colocar aqui o tipo da exceção, que é o Record Not Found Exception. E no caso da mensagem, o que eu vou fazer é pegar a própria mensagem da exceção. E lembrando que a mensagem é justamente isso daqui. Eu não estou colocando nenhum stack trace. Eu poderia estar utilizando as ferramentas de log que o próprio Spring tem para poder ter a minha stack trace no log, caso dê algum problema. Mas para a pessoa que vai estar utilizando essa API, para o usuário, eu não quero que a minha stack trace fique visível. Lembra que a gente falou sobre isso, que é a questão de segurança também, de não mostrar qual que é a tecnologia, a stack de tecnologia que nós estamos utilizando. Então, é justamente por isso a gente pega apenas uma mensagem mais simples e genérica possível, que não fale qual que é a tecnologia que nós estamos utilizando. Além disso, o que eu vou fazer também é falar qual que é o tipo de exceção que esse método vai lhe dar. Então, existe aqui uma outra notação, que é Exception Handler, e como parâmetro da Exception Handler, eu vou passar justamente aqui qual que é a exceção que eu vou tratar. Porque eu passei aqui uma Record Not Found Exception, então eu vou colocar também o meu Record Not Found Exception.class aqui também. Com isso, já melhora um pouquinho. Vamos tentar novamente rodar a aplicação para ver o que vai dar? Ainda tem uma coisa faltando que é importante, mas só para mostrar que o comportamento já vai ser diferente. E porque a gente está anotando como REST Controller Device, a gente não precisa fazer mais nada, tá? É justamente isso, sem mexer aqui no nosso controller e sem mexer aqui no serviço. Vou voltar aqui para o Thunder Client novamente. E eu vou utilizar esse mesmo curso aqui de número 2, que a gente sabe que não tem no nosso banco de dados. Então, aqui agora nós já temos, registro não encontrado com ID 2. Então, é melhor do que ter aquele erro 500, que é um erro completamente genérico. Só que nós temos aqui, um status 200. Ok, isso não está ok, porque nós não encontramos o registro e a gente quer retornar o erro 404. Então, nós vamos voltar aqui no nosso device e a gente vai colocar também um response status. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Que eu vou pegar aqui, o response status. E aqui eu vou passar qual que é o tipo do status que eu quero que o Spring retorne automaticamente no response entity quando capturar essa exceção. Então, eu vou botar aqui um HTTP status e o not found aqui, que é o 404. E a classe do HTTP status é do pacote Spring Framework, HTTP e o HTTP status. Então, com isso, a gente já reiniciou aqui o nosso servidor. Eu vou voltar e vou fazer novamente agora a mesma chamada para a gente poder ver a diferença. E aqui nós temos a exceção, que não está mostrando o stack trace para a gente. E agora sim nós temos esse erro 404. Então essa é uma forma diferente também da gente fazer aquele mesmo código que a gente tinha, só que utilizando o tratamento de exceção, né, lançando uma exceção caso o curso não seja encontrado, do que vir aqui no controller. A gente já colocou agora apenas uma linha de código e não está mais manipulando o response entity manualmente. Eu vou parar o servidor. E com isso, a gente também pode fazer a refatoração dos outros métodos também. Então, eu vou vir aqui no meu serviço, vou fazer o update, só que se não encontrar, eu quero me livrar desse optional, então não vou usar o optional. E vou fazer a mesma coisa, eu posso até copiar aqui o or else throw no lugar do map e colocar aqui e retornar a exceção. A mesma coisa. Aqui para o delete, no lugar de retornar um booleano, já que agora nós estamos lançando a exceção, a gente não precisa mais retornar nada para o controller. Então, vou colocar um void aqui para não retornar mais nada. E aqui eu posso colocar novamente o meu or else. E aqui a gente pode tirar aqui esse return. Só que ainda tem um problema aqui. Eu não gosto exatamente de procurar pelo ID, depois deletar essa informação. A gente não vai fazer absolutamente nada com esse true. Então, eu vou refatorar essa informação para modificar um pouquinho a ordem dos fatores. Nesse caso, o repositório
tem também o método de delete, onde nós podemos passar o objeto que a gente quer remover. Ou então a gente pode passar o identificador. E aqui nesse caso nós estamos buscando pelo ID e depois fazendo o delete by ID. O que a gente pode fazer é o delete buscando o objeto pelo ID. Então a gente vai alterar aqui o nosso código somente para a questão de não ter que retornar nada. Esse código aqui está ok, não tem nada de errado com esse código, porém eu tenho um toque e eu gosto de fazer essa troca para deixar o código um pouco mais coeso. Então, eu vou vir aqui colocar o meu repositório, vou colocar o delete, e olha que o delete aqui ele pega uma entidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o repositório de novo e eu vou buscar pelo ID. Inclusive, o Copilot já completou o código aqui para mim. Então, olha, a gente vai buscar pelo ID. Quando a gente busca pelo ID, nós estamos retornando o curso completo. Se encontrar o curso, vai retornar essa instância do objeto curso aqui para o delete, e o delete vai fazer a remoção na base de dados. No nosso caso, é apenas a remoção lógica, porque nós temos lá o SQL do delete lá dentro da nossa classe curso. Ou, se não encontrar nada aqui, automaticamente vai lançar a exceção e não vai chamar o delete. Então, primeiro, executa esse código, se encontrar, não executa a exceção e vai passar o resultado como parâmetro aqui para o delete. As duas formas funcionam e vocês podem aí decidir qual que vocês gostam mais. Eu, particularmente, prefiro essa primeira aqui, por ser um pouquinho mais concisa e eu não ter que retornar absolutamente nada. E aqui eu vou quebrar também, para a gente poder ter essa quebra e poder ler o código melhor. Com a classe de serviço refatorada, o que eu vou fazer agora é refatorar o meu controller e a gente vai conseguir simplificar esse código um pouco mais. A gente já refatorou o create, que não tem nada para fazer aqui. Nós temos agora o update também. Para o update, eu vou remover aqui o response entity e a gente vai chamar apenas o update. E para o delete, o que nós vamos fazer é chamar diretamente o delete também, e aqui eu vou deixar apenas void, não preciso mais desse response entity aqui. Então, aqui vai ser apenas o curso service delete, e o tratamento de exceção vai ser feito automaticamente. Só que o delete agora, deixa eu voltar aqui o código rapidinho, a gente estava retornando um no content caso fosse sucesso. Eu quero continuar retornando esse no content caso o delete seja sucesso. Então, eu vou voltar aqui o meu delete e o que nós fizemos aqui para o create foi, caso seja sucesso, a gente retorna o status 201, que é o HTTP que foi criado. Aqui, então, eu quero retornar o no content, para eu não ter que fazer mais aquele response entity. Com isso, o código do nosso controller ficou bem mais simplificado. E essa é uma opção que você pode utilizar caso você não queira utilizar aqueles response entities aqui, e qualquer tipo de exceção ou qualquer coisa que ocorra no seu código, você pode tratar com exceções customizadas, né, de acordo com a sua lógica de negócio, e deixar o seu controller advice sugerir o que fazer com essas exceções. Só para a gente testar, para ver se está tudo ok mesmo, eu vou iniciar novamente a aplicação e nós vamos fazer uma operação de cada CRUD de novo, para poder ter certeza que está tudo ok com a nossa API. Então, para ter certeza que está tudo funcionando ainda, a gente vai subir a aplicação. Aqui no debug está tudo ok. Aqui no problema só tem a parte dos importes aqui, depois a gente pode limpar isso, mas o debug está ok. E eu vou abrir aqui o Thunder Client para a gente poder testar, para ver se está tudo funcionando certinho. Aqui eu vou buscar por todos os registros, eu tenho apenas um registro, vou buscar pelo registro 1, está retornando o registro 1, vou buscar pelo registro 2, que não existe, 404 não existe, perfeito. Eu vou criar aqui um registro novo agora, utilizando post. Então, enviou, retornou o número 2, o status 201 criado. Se a gente vir aqui novamente buscar todos, agora nós temos 2 registros. Nós vamos modificar agora, fazendo um put.
Nesse caso do put, eu vou retornar aqui o ID número 2, que eu vou fazer o update. Então, esse ID 2 aqui, olha, nem precisa ter também. Então, status 200, ok, perfeito. Se eu passar aqui um ID 3, por exemplo, não encontrado porque o registro não existe, ok. E agora, só para a gente finalizar, nós temos 2 cursos, nós vamos remover o curso com o identificador 2. Então, vou fazer aqui um delete, vou enviar, no content, perfeito. Se eu tentar remover um curso com o identificador número 3, não encontra. Nós fizemos a refatoração, adicionamos o controller advice, adicionamos uma exceção nova e a nossa API continua funcionando da mesma forma. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!